Vamos às informações do Vlamir Brandalize. Vamos lá, Davi da Luz. E o Minuto da Soja com Vlamir Brandalize. Brandalize, boa tarde, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Sérgio. Hoje você tá com o timo na mão. Como é que é o timo? Tá de timoneiro hoje aí no... O Joãozinho tirou para descansar, né? O Timão, na verdade, não tirou para descansar, não pagou a conta de luz, esqueceu, cortaram a energia dele lá e ele não pôde entrar hoje, não. Brincadeira, né? Choveu muito lá, tá chovendo bastante. Tem que pegar apoio do povo aí para ele comprar um geradorzinho lá para energia, né? Porque quer morar na roça e a roça tem esses riscos, né, Sérgio? É verdade, é verdade. Daqui a pouquinho o pessoal vai começar campanha pró-gerador do João Batista Gerador do Joãozinho. Vamos fazer o Pix aí por gerador do Joãozinho. É isso aí. Brandalize, deixa eu perguntar uma coisinha. Hoje é uma quarta-feira gorda, é lógico, todo mundo atento às informações com relação à taxa de juros nos Estados Unidos. Aqui no Brasil já está precificado que vai ter uma alta. Esse movimento também influencia o mercado de soja nas negociações do mercado internacional, ou o mercado está só voltado aos fundamentos aí, que é safra e produção, né, e, lógico, oferta de grãos? Olha, Sérgio, hoje o mercado está de olho nos juros, né? O certo é que vai aumentar os juros lá e aqui, né? Isso é o certo, né? Lá ainda não está 100% certo que vai ser 0,5%, mas também caminha para isso. E aqui é 1% que também já está quase batido o martelo. Então, esse movimento aí deixa o mercado financeiro saltitante, né? Nervoso. Mas hoje a soja, ela tem trabalhado no efeito serrote, ela já teve em alta de manhã, depois teve em baixa de 4, 5 pontos, em alta agora. Ela está tendo apoio aí por causa do trigo, né? Novamente o trigo em forte alta, justamente porque a crise na Rússia, Sérgio, ela continua. A gente acreditava que ia dar uma esfriada nos ânimos aí, na semana teve vários indicativos para isso. Os Estados Unidos anunciando que voltaria a ativar a embaixada lá em Kiev, outros países aí também anunciando que voltariam a trabalhar com a embaixada lá em Kiev, mas aparentemente a situação não está tão boa ainda, porque essa onda dos Estados Unidos, da OTAN, agora da Inglaterra, de mandar armas, de mandar canhões, tanques para a Ucrânia, é complicado, né, Sérgio? Essa noite foi uma chuva de bombas e mísseis. A Rússia está gastando armamento antigo ali em cima da Ucrânia. Foram muitos bombardeios em cima da região de Mariupol, porto totalmente destruído. Está tendo bombardeio já perto de Odessa, que é o porto mais no canto ali, já do Mar Negro. Seria a última saída possível para o mar aí da Ucrânia, e eles estão bombardeando a região ali justamente porque é por ali que estaria entrando armamentos aí para a Ucrânia. Então, eles seguem jogando arminha na mão dos ucranianos, os ucranianos acreditando que o mundo inteiro vai seguir ajudando eles, e segue, né, aquele presidente Zelenko lá da Ucrânia segue acreditando que ele vai derrotar a Rússia aí na guerra. Isso eu torço muito para a Ucrânia, mas eu sei que isso é impossível de acontecer, porque a Rússia, ela não perde guerras, e ela só está atuando numa faixa de interesse dela ali, que é o interesse da região de Donbás. Então, mas a situação que está, pode que se espalhe a guerra aí para outras partes da Ucrânia, e aí complica tudo, né? Por isso que hoje o trigo voltou a puxar forte, o próprio petróleo, né? Porque petróleo em alta aí justamente porque a Europa agora alegando que não vai querer comprar o petróleo russo, mas não tem muita opção, né? Porque você vai comprar de outros aí, os outros estão puxando o preço. Então vai pagar mais caro essa situação, e a bolsa reflete em forte alta automaticamente no petróleo. E isso deixa os mercados nervosos. A soja está trabalhando um efeito serrote, porque ora olha para cima com o trigo em alta como apoio no lado de cima, e olha a hora para os campos americanos, Sérgio, porque parte do sul, da mais sul aqui do cinturão, ali no estado indiano, ainda está com muita chuva, plantio lento.
Mas nas partes mais oeste e norte, as chuvas já são chuvas de menor intensidade e o plantio começando a andar. E a previsão de clima nos Estados Unidos é de clima favorável ao plantio aí nos próximos dias. Então tem hora que olha para o campo americano e pressiona para baixo, liquida. E outra hora olha para o mercado de guerra e o mercado financeiro e acaba puxando para cima, se apegando a petróleo, se apegando ao próprio trigo. Então o ambiente em si, ele é um ambiente hoje de efeito serrote. Por que serrote? Porque o principal comprador está fora do mercado ainda, Sérgio. Não tem negócio, não tá, na China não está aparecendo, porque a China está em feriado, o feriado da semana dourada deles lá, e o feriado encerra amanhã. Então, eles não têm atuado. Então, por esse fator, seria um fator de pressão de baixa, né? Mas, em princípio, hoje é um dia nervoso, dia de mudança cambiar de juros aí a nível global, né? Porque vai afetar o juro americano, afeta o mundo inteiro. E aqui o nosso também, provavelmente puxando um pouco. Se puxar esse 1%, pode até que ajude aí, dar uma acalmada no câmbio, que está nervoso, né? Ontem ele caiu pela intervenção do Banco Central, ontem ele vendeu $1 bilhão em swaps, e hoje o mercado está pressionado, já andou mais forte e agora num período mais perto dos R$ 5 aí. Esse é o quadro efetivo do mercado internacional da soja e o mercado financeiro agindo nesse meio de semana, né, Sérgio? Véspera de terminar o feriado lá na China. Bom, nós temos então alguns fatores que estão influenciando o mercado. É a renovação de estoques de bombas, né, que todos os países estão oferecendo para a Ucrânia para poder renovar e aumentar a produção, PIB de cada um daqueles que estão oferecendo ajuda à Ucrânia, né? A Rússia, de alguma forma, renovando também os estoques de bombas, mísseis, né, que aqueles estavam velhos e mais obsoletos, mas que causam estrago ainda. A China fora do mercado e aqui no Brasil, aliás, e lá nos Estados Unidos, o clima, né, que ainda causa algumas incertezas. Mas todos os anos, com relação ao clima nos Estados Unidos, é sempre essa mesma toada, né? As incertezas se vão atrasar com o plantio por lá, se vai ter um bom desenvolvimento da safra por lá. Isso também influencia nos preços, não, Vlamir? Exatamente. É o começo da temporada deles, ele acaba sendo um fator aí de efeito para cima, para baixo, né? A hora que o clima dá sinais de melhora, que o plantio pode andar, ele pressiona para baixo. Agora que começou com o plantio atrasado, ele veio pressionando para cima. Mas o certo é, Sérgio, eu acredito que eles vão conseguir plantar tudo dentro desse mês aí de maio, agora até o começo de junho. A grande questão é que atrasando o plantio aí para essa próxima semana, aí, indo até o final do mês, ele vai concentrar o plantio da soja e do milho, né? Em cerca de 3 semanas. Então a safra vai ficar muito concentrada. Isso é um risco para os produtores americanos, porque quando chegar lá no mês de julho, se tiver um veranico ali naquele período, que é ano de laninha, e se tiver um momento de temperaturas muito altas, acaba afetando o potencial produtivo deles. Mas é um começo de temporada meio irregular. O ano passado o plantio estava bem acelerado já nesse momento, e agora o mercado olhando para todos esses fatores. Então, mas o espaço da soja não é muito grande no lado de cima, porque tem tempo para plantar e vão conseguir plantar certamente. E também no lado de baixo ele já mostra que não pode recuar muito mais aí, porque dá para notar que o maior exportador mundial, que se chama Brasil, hoje, essa semana praticamente, os vendedores pularam fora, ninguém quer vender, todo mundo segurando. Ainda tem 50 milhões de toneladas de soja aqui no Brasil para ser negociado, mas o produtor está duro na queda e não quer vender. Então, esse também acaba servindo aí de apelo aí para o mercado para ter limitante de baixa, né, Sérgio? E de alguma forma isso influencia nos prêmios também, né? É lógico que não tem disponibilidade, mas acaba fazendo com que os prêmios aumentem diante dessa situação também. A lógica seria essa, só que nós estamos vendo uma situação contrária. Essa semana, como os grandes exportadores já estão meio cobertos aí para soja de curto prazo, eles querem soja mais do meio do ano, os prêmios curtos aí do maio, eles que eram na faixa 135 até 140, agora você fala em 120, 125, houve até uma queda no prêmio curto. Por isso que as cotações internas aí já sumiram o lobinho do porto, né? Os lobinhos dos portos aí desapareceram, não tem mais soja de R$ 200 nos portos, está tudo abaixo disso. Então, isso é reflexo do prêmio, né? Porque o dólar está mantendo R$ 5, então o dólar tem ajudado, mas Chicago entregou bastante, desde segunda-feira veio caindo até ontem, né? E agora prêmios
calmos aí acaba dando uma condição de cotações menores aí no mercado doméstico também. Bom, antes de falarmos sobre a questão do clima, né, que tem sido o principal tópico dessa safra aqui no Brasil, na América do Sul, né, principalmente no Rio Grande do Sul, quando a gente fala de seca, depois chuva, né, prejuízos por lá. Só para poder finalizar essa questão do preço, o Lobinho já escapou, volta ainda, é difícil ainda de cravar uma ideia com relação a essa volta ou permanência ou ausência do Lobinho, Brandalize. Olha, Sérgio, o Lobinho pode voltar, né? Desde que você pega e faça uma isquinha para ele, né? Que ele atraia ele para o Porto, né? A isca seria dólar mais firme aí, em função dos juros americanos, que poderia dar esse lastro, ou algum problema lá nos Estados Unidos, poderia ser nessa linha, ou o próprio produtor. Se o produtor não vender nada e continuar segurando, ele mais cedo, mais tarde, vai ter uma pressão positiva nos prêmios e pode voltar perto do Lobinho. Mas nessa semana dificilmente o Lobinho volta, aparentemente ele já está mais distante, porque a soja curta, Sérgio, está hoje 196 aí no Porto de Rio Grande, a soja de junho já, a soja entrega em maio, pagamento de junho. A soja em Paranaguá está mais baixa ainda, 195. A soja de julho, 198, no máximo 199 em Rio Grande, 199 em Paranaguá, ou seja, nem a soja do meio do ano, que é a que pagava, aí na semana passada chegou a pagar 206, 207, caiu bastante, aí hoje é 199 em Paranaguá, ou seja, a cotação despencou aí os níveis frente à semana passada. A soja na indústria gaúcha paga 198, a indústria paranaense querendo pagar 195 ou menos, mercado frágil, mercado de balcão falando em 184 no Rio Grande do Sul, 182 em Santa Catarina, 178, 180 no Paraná, veja que caiu bem. Na semana passada, o balcão pagava 191 no Rio Grande do Sul, pagava na faixa 188 no Paraná, 188 em Santa Catarina. Balcão recuou aí R$7 em relação à semana passada, e isso que acabou afugentando os produtores, né? O produtor está segurando as vendas, mas aparentemente é uma semana mais frágil, é uma semana que o Lobinho fugiu e com a condição lá de Chicago não mostra muitos fundamentos em si para uma recuperação de curto prazo, e dólar aí sendo também pressionado, mas com o Banco Central bastante ativo aí, vindo para vender swap, certamente também não deixa disparar. Então esses fatores devem ser fatores limitantes de negócio de soja essa semana. Vai ser uma semana frágil, a China só volta amanhã, então vai voltar na véspera de fechar a semana. É uma semana de calmaria nos negócios. Semana passada negociou bem, essa semana é uma semana fraca. E uma preocupação adicional ao produtor do Rio Grande do Sul, que enfrentou uma seca severa, e agora a chuva, né, que nesses últimos dias realmente tem causado transtornos. É benéfica por um lado, mas por outro lado, para quem está colhendo, a gente observa essa situação que o Davi da Luz vai colocar, né, soja apodrecendo, né, mostrando exatamente o prejuízo da alta umidade que está sendo registrada nessa hora de colher aquilo que resta, né, Brandalize, tá aí, ó, imagens da praticamente a soja apodrecendo lá na região de São Borja. Exatamente, João, o Sérgio, aliás, o quadro gaúcho esse ano, pelo que eu acompanho de mercado aí há alguns dias, essa situação é a pior que eu já vi até hoje no Rio Grande do Sul. Já teve momentos de seca extrema, mas nunca vi ter seca extrema na época da safra e depois excesso de chuva na colheita. Então, essa situação gaúcha é a pior que eu já vi, né? Então, agora, tomara que fique para trás e não volte nunca mais aí para as terras gaúchas essa situação que eles estão vivendo nesse ano, né, Sérgio? Infelizmente, efeitos aí, segundo o Ronaldo Coutinho, do Laninha, que deve permanecer até o início de 2023. Também tem imagens de Tupã-Siretã, da Vida Luz. Pode colocar para a gente? Aí está a situação semelhante a São Borja, Lamir. Exatamente, Sérgio. Condição muito ruim, né, das lavouras. Então, mesmo as primeiras lavouras gaúchas colhia 4, 5, 6, 7 sacos por hectare. E agora as que teriam a condição de colher 15, 20 sacos estão, além de tudo, com a lavoura muito ruim de qualidade, né, Sérgio?